E hoje nós temos o prazer de receber ao vivo aqui no estúdio o professor Heuli Borges, professor de História, comentarista político, analista da situação que nós estamos vivendo, e vamos falar sobre o legado presidencial da nossa nação, seus feitos e também abordar assuntos relativos às pautas que são reivindicadas, apresentadas agora durante as manifestações dos caminhoneiros. Muito bom dia, professor Heuli, prazer recebê-lo aqui no Bote a Boca no Trombone para mais uma vez trazer esclarecimentos aos nossos ouvintes. Bom dia, Caleb, bom dia, Dilson, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Menina. Vamos lá. Legado presidencial. Brasil, o que dizer? Caleb, são 37 presidentes dessa república, né? São muitas fases distintas. Primeiro, uma república que começa ali com uma intenção de se consolidar, que vai funcionar ali até a década de 30 numa política já muito a cara do Brasil, a tal política do café com leite, um acordo entre paulistas e mineiros para se revezarem no poder, para manterem também a estrutura agrária do país, basicamente pautada ali no café e no leite mineiro. Então já é uma república bastante excludente, voto a partir de condições que excluíam parte da população brasileira, então só votava o alfabetizado, só votava o homem, então a mulher estava excluída desse processo político, os analfabetos excluídos desse processo político. Então a República Brasileira começa com essa característica de exclusão. Vem a década de 30 e talvez para muitos aí nós tenhamos tido o nosso maior presidente, se não é o maior em realizações, com toda certeza é o maior em tempo da República Brasileira, que é Getúlio Vargas. Vargas governa o Brasil de 30 a 45, depois de 51 a 54, deixa aí um enorme legado, né? Ele vai pautar o governo dele em 3 aspectos: um governo muito populista, um governo que investe bastante nas questões do trabalhismo. Toda a legislação trabalhista que o povo conhece hoje vem da época de Getúlio, inclusive com alguns benefícios trabalhistas que eram novidades para a América Latina, como o salário família, o seguro-desemprego, o salário maternidade, o 13º salário, as férias remuneradas, uma jornada de trabalho de 44 horas semanais. Enfim, o Brasil começa a ter uma cara diferente. Muito pautado também no projeto de Vargas, que era industrializar o Brasil, né? Então tem toda essa questão da industrialização e, paralelo a isso, o aporte ali aos trabalhadores brasileiros. Vargas é o cara também que nos deixa a CLT, nos deixa a maioria das empresas estatais que hoje dão um problemão danado para o país. Exato. Mas que era uma vertente da época, porque uma das características do governo dele também é a pauta nacionalista. Então era um governo extremamente nacionalista, que achava que as riquezas nacionais precisavam ser controladas pelo povo brasileiro. Daí a Petrobras, daí a Eletrobras, daí a Vale do Rio Doce, empresas que tinham a intenção de alguma forma, construir monopólios, cuidar desses monopólios e cuidar dessas riquezas nacionais. Para gerar benefícios para a população. Para gerar benefícios para a população. Essa era a intenção. E essa era a intenção, e Vargas, inclusive, vai criar muitas dificuldades para a entrada de grupos estrangeiros no país, né? Vargas vai instituir, através da Constituição de 34, 2 leis que hoje seriam uma loucura total. Primeiro, uma lei de lucros extraordinários, onde ele limitava o lucro das multinacionais no país. Imagina isso, Adilson. Do lucro que toda multinacional teria no país, apenas 15% era levado para o seu território de origem. Então, para investir aqui, o cara sabia, eu vou investir no Brasil, quantos mas eu tenho 15%. 15% poderia sair. Para o seu país de origem. O restante tinha que ser reinvestido aqui. Ah, eu vou abrir mais empresas, eu vou gerar mais empregos, eu vou melhorar a qualidade das minhas máquinas, enfim. Mas você investiria no Brasil. E Vargas partia da premissa que não era só proteger o capital nacional, era trazer alguém para o país que deixasse algo para o país. Não só financeiramente, mas tecnologicamente também. Tem uma história de Vargas com a arma nuclear dos Estados Unidos que é bem interessante. Existia um minério que era uma das fases da pesquisa das armas nucleares americanas, chamado monazita. E a monazita, parte da monazita mundial estava aqui no Brasil. Roosevelt procurou Vargas e colocou para Vargas: nós queremos a sua monazita, Vargas, queremos comprar. Aí o Vargas disse: não, eu não quero vender. Muito simples, você me ensina a fazer, você me passa essa tecnologia e a gente divide. Obviamente os Estados Unidos não aceitaram, né? Então esse era um pouco da vertente do Getúlio Vargas. É nacionalista, é protecionista, mas sempre pensando em deixar algo mais para o Brasil que não fosse apenas dinheiro. De 46 a 64, meus amigos, a situação brasileira ela vai ser muito capenga, porque a gente vai ter muita instabilidade. Um primeiro presidente militar, que é o Dutra. Aí já começa a mudança, deixa de ter esta visão de Vargas para outros ideais. Eu posso te afirmar tranquilamente que o Brasil começa a quebrar aí, efetivamente. A abertura indiscriminada que o Dutra fez ao capital estrangeiro na década de 40, entre 46 e 50, é entreguista.
E não é um entreguismo simplesmente por privatizar ou por abrir para o capital estrangeiro. Não, é sem controle. Então todo aquele fluxo econômico, toda aquela reserva econômica que Vargas construiu ao longo de 15 anos, o Dutra acabou em 4. E era um presidente militar. Então tem muita gente que pensa em ordem, progresso, competência militar. Não é bem assim, o Dutra provou isso pra gente. O Dutra tentou criar um plano que ele chamou de SALT. Saúde, alimentação, transporte e energia. É uma sigla, SALT. Salto para o futuro, salto para a modernidade. Vejam bem, senhores, ele pega dinheiro emprestado com a FMI. O Brasil é o primeiro país a pegar dinheiro emprestado com a FMI, já na década de 40, para ser mais específico, em 47. Ele pega em dólar e gasta em cruzeiro. Num país em que o cruzeiro é desvalorizado e o dólar não, o dinheiro que ele pega emprestado não serve para nada. Perde-se muito rapidamente. Quem assume esse país de novo em 51, é Getúlio Vargas, que vai tentar implantar o nacionalismo, mas já não havia mais espaço para isso. Inclusive dentro do Congresso, que era naquela época já um Congresso Nacional financiado com capital norte-americano. Boa parte dos políticos brasileiros daquela época, por incrível que pareça, recebiam dinheiro de empresas, de multinacionais e dos Estados Unidos. Então já tinha uma orientação clara, Vargas não governa, e Vargas não governou. A gente pode ir conversando e a gente vem ideias e interceptamos. Pode, não tem problema, né? Cortamos o senhor e a gente continua o papo, Manda né? ver. Então já deu para sentir que hoje o que vivemos de uma forma mais clara, que é a corrupção, que é a Lava Jato, que é a prisão de alguns políticos. A influência empresarial sobre a política, né? Já vinha lá daqueles velhos tempos onde alguns já começavam a negociar. Na base. A gente vai voltar mais um século, porque essa questão da industrialização no Brasil e desses lobbies já começa com o Mauá no Império Brasileiro, né? O Mauá é o primeiro a buscar Na isso. base. Mas, infelizmente, nesse período da década de 50 é a década da entrada das grandes multinacionais no país, até porque um presidente chamado Juscelino Kubitschek permite isso. Juscelino, que vai assumir ali também graças a Nereu Ramos, o único presidente catarinense da nossa história, né? Que governa o Brasil por 81 dias e governa num momento importante, porque os militares já estavam ávidos por um golpe. Com a morte do Getúlio, o Brasil ficou órfão. O povo foi para as ruas chorar. Tem uma foto do enterro de Vargas no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, que é extraordinária. Uma foto das pessoas ali, um mar de gente chorando a morte do Getúlio. Então, assumir o Brasil naquele momento era algo difícil. Nereu Ramos conseguiu por 81 dias e conseguiu, inclusive, permitir a posse do Juscelino, que era uma posse contestada. Juscelino entra com uma outra perspectiva, que é também um pouco entreguista, mas é mais responsável, porque ela passa pela ideia de desenvolvimentismo. Então, ele cria o famoso plano de metas. Eram 30 metas inicialmente, e a 31ª meta apareceu num comício na campanha eleitoral em Jataí, no Goiás. Perguntaram para ele se ele cumpriria a Constituição e transferiria a capital para o centro-oeste brasileiro. Aí ele, no meio dos seus pares, tá bom, eu vou cumprir, prometo que vou transferir. Transferiu a capital para Brasília. Mas junto com isso tinha a questão da energia brasileira, a questão das rodovias brasileiras, o que acabou se mostrando um erro, né, Caleb? Exatamente, 65% hoje o modal rodoviário, somos carentes das ferrovias, né? Você vê a demora da ferrovia do frango do oeste catarinense para o litoral, para o escoamento da produção com menor custo, isso não acontece, não sai do papel. E não acredito que saia também. Não, exatamente. Ferrovias e transportes aquaviários, né? Exato. O Brasil é um país fluvial, também Exatamente. pode se deslocar pelos nossos rios. Então aquela demanda, ela trouxe também muitas indústrias para cá, a automobilística, a indústria da borracha, das peças, enfim. O Brasil, ele se transforma radicalmente na década de 50 com Juscelino Kubitschek. O custo disso é o endividamento externo muito alto, muito alto. E esse endividamento vai ser também um dos elementos que vai proporcionar um golpe militar em 64. Então vem toda uma crise, o Jânio não consegue ficar mais do que 7 meses no poder, e foi eleito pelo povo, foi eleito maciçamente pelo povo. Caiu fora? Caiu fora pouco tempo depois, né? Neste momento, o Regis está passando na TV Mocinha imagens do que estamos falando. Muito bom. Muito E interessante. o Jango sofre o golpe em 31 de março de 64, e muito embora o que tenha acontecido foi uma opção. Se ele permanece, ele leva o Brasil a uma situação, Caleb, muito parecida com o que a gente está vivendo agora, de intensidade política e intolerância. Então, o que impede isso, de alguma forma, é um passo atrás do João Goulart, é a renúncia do Jango. Quando ele vai embora, ele deixa o país aí sem governo, até porque ele já era o vice-presidente instituído. Então, o presidente da Câmara dos Deputados era o Ranieri Mazzilli, que, perdão aí, mas era um fraco, também era um cara muito fraco do ponto de vista político. E o golpe se instala. 21 anos de golpe militar. Uma ditadura diferente. É ditadura, ponto. É uma ditadura.
Mas uma ditadura é diferente. Normalmente no mundo as ditaduras elas têm personagens. Um personagem. Então é Hitler, é Mussolini, é Salazar, é Pinochet, é Stroessner. No Brasil não. No Brasil uma instituição se apropriou do poder, foi o Exército, e conseguiu revezar ali vários dos seus pares, né? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Em níveis de intensidade diferentes, o brasileiro perdeu a sua liberdade. Então nós tivemos um governo que decretou com a Constituição debaixo do braço, governou com a Constituição guardada debaixo do braço, porque ele simplesmente adulterava a Constituição por meio dos atos institucionais. Um desses atos é o AI-5, que é chamado de golpe dentro do golpe, né? É o momento mais duro da história brasileira. Então ali as liberdades individuais são cerceadas. O fim do habeas corpus, enquanto garantia legal, ele acaba criando uma condição de que uma simples acusação colocava alguém na cadeia. Às vezes as pessoas não entendem que intervenção militar é algo muito sério. Porque poder é algo que se gosta, se permanece. Em nome do poder você faz tudo. E nós falávamos aqui com o professor Helder, ele disse o seguinte, que na ditadura, né, que nós vivemos no nosso país, ela foi um pouco diferente de outras ditaduras, porque não tinha uma figura central da questão do domínio, né, como tinha lá Hitler, Mussolini e outros líderes de países que promoveram movimentos mundiais. No Brasil tinha outra característica, né, professor? Isso. No Brasil, na verdade, era uma instituição à frente do poder. O Exército, ele condicionou o país através desses 5 presidentes e governou por decretos, por atos institucionais. Interessante perceber o seguinte, em 68, com o AI-5, 13 de dezembro de 68, o governo baixou o AI-5. O AI-5 simplesmente, é muito interessante falar isso nessa época que as pessoas clamam por intervenção militar. Todos os personagens, todas as pessoas brasileiras passaram a ser suspeitas. Todas. Não era o cidadão do partido X, Y, o branco, o negro, o homem, a mulher, o idoso, o adolescente. Não. Todos são suspeitos. A Lei de Segurança Nacional, ela permitia que todo e qualquer cidadão brasileiro fosse investigado e, com o fim do habeas corpus, preso sem a garantia da sua defesa. Então isso funcionou para professores universitários, para ativistas estudantis, para ativistas sindicais e para pessoas comuns. Jornalistas também? Jornalistas, muitos jornalistas. Músicos. Muitos deles. Músicos, atores, enfim, pessoal do teatro. Foi um período terrível, você não podia simplesmente explanar o que você estava pensando. Só para vocês terem ideia, esses grupos de WhatsApp aí, transportados para a década de 60, eles não existiriam. Acabou. Eles não existiriam. Um manifesto de caminhoneiros nessa época. Não existiria. O que aconteceria naquela época, professor? Os líderes seriam presos, seriam levados para os comandos do exército no país e seriam interrogados. Desculpe, torturados. Porque a ditadura brasileira ela conseguiu impressionar o mundo. Ela inventou 1.244 formas diferentes de tortura ao ser humano. Não sei se vocês conseguem imaginar 1.200 formas diferentes de tortura ao ser humano. Pois bem, foi tudo que foi catalogado no período. Ah, mas quem era torturado merecia. Repito, não, senhores. Não é assim que a coisa funciona. Nesse caso específico, a Lei de Segurança Nacional, ela, de alguma forma, liberava a tortura como instrumento de investigação. Então, nem sempre alguém comete um crime para ser investigado. Então, ao ser investigado, você poderia ser torturado como instrumento de investigação. Intervenção militar nos dias de hoje, ela pode acontecer. Ela está prevista no artigo 142 da Constituição Federal. Mas ela tem que ser conclamada pelos poderes. Então é o Executivo, é o Legislativo e é o Judiciário que convocam essa intervenção. E muito claramente, este interventor estaria abaixo do Presidente da República. Uma vez que o presidente Michel Temer diz não renuncia, o que acontece? Não renuncia. Ele vai permanecer no poder até o final. É impossível, no caso, os militares sobreporem o poder constitucional que hoje é do presidente. Aí a gente tem que trocar o termo, não seria intervenção, seria golpe. Aí é golpe. Aí é golpe. Intervenção se faz através da GLOs, Garantia de Lei e Ordem, que é um pedido que pode vir do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Mas ele tem prazo de vida, ele tem tempo de vida, ele precisa, a todo instante, prestar contas ao Congresso Nacional, que não fecha, como acontecia na ditadura militar, e é o presidente da República que orienta os passos dessa intervenção. É ele que é o órgão consultivo para essa intervenção. Tudo que foge desse processo é golpe. Quando o governo ele tem a capacidade, né, de poder dizer, ou seja, perdemos o controle. É isso, professor? Perdemos o controle, não conseguimos mais. E mesmo assim, nós temos na Constituição vários caminhos que passam longe de uma intervenção militar para resolver esse tipo de problema. Sim.
A Constituição brasileira, ela nasceu no pós-ditadura. Então a gente estava muito vacinado com os efeitos da ditadura. Então, Vamos a 1988. Vamos a 1988, governo Sarney. Talvez o maior legado do governo Sarney, né? Em 88, aquela Constituição, ela precisava dar uma resposta para tudo que havia acontecido na ditadura militar. Por isso ela é considerada e chamada Constituição Cidadã. Ela é muito democrática, ela é muito liberal, ela avança demais em algumas garantias sociais, civis e democráticas. Ela tem os seus defeitos. Ela mantém os vícios da Previdência, elas mantém os vícios da nossa tributação alta do país, enfim. O Estado ainda é um Estado muito pesado, muito grande, mas ela é a Constituição que, de alguma forma, deixa para o passado a ditadura, deixa para o passado aquela questão forte do autoritarismo. Então ela tem vários instrumentos que permitem a limitação do poder do presidente da República, que permitem que o presidente da República responda por processos, que permita que o presidente da República seja responsabilizado pelos seus atos, que permita que inclusive que uma intervenção seja conclamada a favor da lei e da ordem, enfim, é uma Constituição que dá plenos direitos. Só que tem um detalhe importante. Existem nessa Constituição cláusulas pétreas, são aquelas que governante nenhum pode mudar, apenas o Congresso e depois de uma grave discussão. Uma delas é essa. O regime brasileiro é presidencialista e democrático. As coisas, elas se transformam nas urnas, ponto. O que foge disso fere a cláusula pétrea. E não acontece. Não acontece porque o Congresso não deixa passar. Repetindo a pergunta da Nana, com ou sem intervenção militar, quem perde é o povo. Então pergunto ao professor, qual seria hoje a saída? Porque assim realmente não dá. É um dos questionamentos, eu vou ler todos, porque senão a gente não consegue atender devido ao nosso tempo. Jackson, excelente entrevista. Jackson ainda, ditadura militar é o período mais fácil para a corrupção. Ninguém pode investigar e quem questiona desaparece. Giovanni, fui soldado na época da ditadura e foi um período muito bom, concordamos. Opinião do ouvinte, parabéns professor, e a rádio está dando uma aula para o povo, poderia ficar o dia todo escutando. Silvia de Itajaí. Margarete, na minha opinião, acho que não devemos generalizar o que aconteceu naquela época pensando que vai acontecer agora, no caso. André, parabéns ao programa e a toda a equipe, excelente entrevista. O povo precisa saber das entrelinhas da história, o comportamento de cada regime de poder. Leandro, intervenção militar é o mesmo que perder a liberdade. Parabéns pela entrevista. Tá muito boa a entrevista com o professor de história. Parabéns ao pessoal, obrigado. Só faltou o nome dela. E o Dickman. E o que o historiador acha de uma campanha de não reeleger ninguém? Renovação total. Tudo isso é o nosso ouvinte, viu? Primeiro da Nana, né? Vamos começar pela Nana lá. Nana, qual é a melhor que situação? fazer, né? E que interessante isso que o Gerson falou lá nas ruas, de que no Google, né, a intervenção militar é a segunda questão mais pesquisada hoje no mundo. Uma ditadura no Brasil, teria Google, no caso, professor? né? Porque o pessoal pelo menos quer saber, né? Quer se informar. Né? Vamos lá numa possível intervenção que pode se tornar um regime ditatorial, teria Google? De jeito nenhum. Google? É só perguntar se na Coreia do Norte tem Google. Exato. Não tem. Não tem Facebook. Google. Não tem? Rede social, WhatsApp. Não tem. Tem pau de arara, tem cadeira de dragão, tem estupro para quem é interrogado, tudo isso tem. Tem toque de recolher, 10 horas da noite. Tem, dentro de uma redação de uma rádio como essa, tem um interventor do Exército. Tem um apontamento de quem falando. comete corrupção, professor? Isso não, porque tem censura, eles se protegem. E detalhe, tem muitos escândalos de corrupção na ditadura militar. Muitos. O senhor Delfim Neto, que hoje aí ainda está nos bastidores das economias nacionais, enfim, muitas maracutais com Camargo Correia, Odebrecht, já vem daquela época da ditadura militar, com conivência do gabinete civil, da Casa Civil das Presidências da República. O próprio Figueiredo foi um dos caras. O Figueiredo teve uma coleção de cavalos das mais caras do mundo. Exatamente. Lembro-me disso. Então é corrupção, isso é corrupção. Não adianta vir com essa história, não tinha. Tinha. O que tinha era muita censura. Eu pego a primeira pergunta e linko com a última, mais ou menos o que fecha, né? A Nana pergunta o que fazer então, e o Dickman diz no final, que tal não reeleger ninguém? São duas ideias perfeitas. A Nana, a solução é o povo. A solução está na democracia. A solução não está num golpe militar, numa intervenção, ou em um herói. Vamos buscar um herói nacional para ele salvar o país. Fizemos isso com o Jânio Quadros em 61. O que deu? Renúncia 8 meses depois de iniciar o seu mandato. Fizemos isso com o Collor em 89. O que deu? Impeachment.
Enfim, não é buscar pessoas ou heróis para governar o país. A solução está no povo, a solução está no respeito ao cidadão. Então, imagina, chega gasolina nos postos, as pessoas fazem milhões de filas, levam os seus vasilhames e empilham gasolina em casa, sem preocupação nenhuma com o outro. É o povo. Ou, como um colega estava me colocando agora de manhã, estava na fila há não sei quantas horas, o cidadão das motos começou a entrar na frente sem respeitar a fila. A solução está no povo. O povo precisa entender que ele é o agente da mudança. Ele é o agente da transformação. É sair do seu sofá, protestar com dignidade, sem interesses alheios e sem ser manipulado. Porque hoje o que existe é uma manipulação maciça através de fake news ou através até dos órgãos de imprensa oficial. O povo precisa se posicionar. Acabar com a reeleição é um dos passos. Política não pode ser profissão. Se política é profissão, você tem algum problema. Político profissional. Vou ser deputado estadual, vou ser deputado federal, vou ser prefeito, vou ser governador, vou ser presidente. Você vai numa esfera de servir ao seu país. Mas por que repetir cargos? Se você já experimentou aquela sensação, se você já teve a oportunidade de realizar naquele cargo aquilo que você pretendia. Por que se reeleger, então? Então, a gente não reelege pessoas, a gente tem que reeleger, entre aspas, projetos. Projeto de infraestrutura para o país, um projeto de educação e um projeto de transformação da mentalidade popular também. O povo precisa sair do seu armário, nesse sentido, participar mais da vida política. Os caminhoneiros fizeram o primeiro passo, muito embora também a gente saiba que existiam empresas por trás desse movimento dos caminhoneiros, que outros interesses se juntaram ao interesse dos caminhoneiros, mas é válido, é justo. Os caras pararam o país. Por 9 dias isso não aconteceria em lugar nenhum do mundo, apenas no Brasil, apenas com um governo fraco. Né? Em governos anteriores, a gente estava falando aqui agora há pouco, Caleb, em governos anteriores a solução seria mais rápida, porque a capacidade de negociação e a credibilidade do governo é maior. Mas os caminhoneiros saíram de casa e foram protestar. Eu acho que isso vale para o brasileiro. A gente pode cobrar, a gente precisa cobrar. Eu tenho certeza absoluta que o ouvinte não lembra em quem ele votou na eleição passada. Mas não é culpa do ouvinte em si. É uma cultura brasileira. Na nossa cultura política, nós somos eleitores a cada 4 anos. Mas somos cidadãos em menos tempo ainda. A gente é cidadão em menos tempo ainda. O nosso momento de cidadania dura 15 segundos. Moradores. É a hora que você fica ali na frente da urna eletrônica, você enche o peito. Agora eu sou cidadão. Sai dali, meu amigo. As suas habilidades enquanto cidadão, elas se perdem. E é isso que o brasileiro não pode perder, Nana. A gente tem que pensar que a mudança parte de nós. Pode parecer um pouco utópico, sonhador, mas é esse o caminho. E é esse o caminho que consolidou as principais democracias do mundo. As principais democracias do mundo. As mais fortes, as mais imponentes, aquelas que resolvem seu problema rapidamente, sem a transgressão da lei, são ditaduras que penaram para ser... São democracias, desculpa, que penaram para ser boas democracias, com participação popular, não com o povo no sofá. Professor Hélio, nós vamos trazer o senhor de volta aqui outro dia, né? Porque vai ser um prazer. Já deu para sentir que realmente é muito bom trazer muita informação nesse nível para o nosso ouvinte também. Eu tenho uma última pergunta para fazer ao senhor. Como é que vai ser a partir de agora? O senhor acredita, como já tivemos opiniões, de que nada vai acontecer? Né? Porque daqui a pouco nós mesmos vamos começar a pagar tudo isso que o governo prometeu para os caminhoneiros e não sei se vai cumprir ou vai cumprir por um determinado tempo e depois vai voltar tudo ao normal, né? Adiantou alguma coisa tudo isso? Qual é a sua opinião? O ano começou com o Brasil dando algum sinal de melhoria econômica. Não posso dizer para vocês que existia grandes números da economia, mas a gente começava a dar alguns sinais de que a economia estava se recuperando. O emprego nas indústrias aumentando, a própria produção nas indústrias aumentando também, no campo. O campo nunca foi um problema brasileiro, essa é a verdade. O campo está sempre muito bem, né? O que acontece agora é que a perda de credibilidade deste governo associada a essa pressão popular vai tornar o final do mandato do senhor presidente Temer impossível. Ele vai terminar o mandato de forma capenga, a economia vai piorar, podem ter certeza absoluta disso. Não é a teoria do caos, mas essa é a situação. Ele não tem hoje governabilidade, nem com o povo e muito menos com o Congresso Nacional. Nessas circunstâncias, ele é um passageiro da agonia. É mais ou menos como foi... Esperando chegar dezembro. É mais ou menos como foi o último ano de mandato do governo Sarney. Quem governou o Brasil durante o governo Sarney foi Ulisses Guimarães. Quem vai dar a pauta do Brasil nos próximos meses é o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, isso se ele não for candidato. Mas dar a pauta não significa que o Brasil tem governo.
O Brasil vai fazer ali o básico agora até o final do ano. O povo tem duas situações interessantes esse ano. Tem Copa do Mundo, que a gente esquece tudo e tá tudo bem. Ficamos felizes e saltitantes com a seleção brasileira. Tudo, né? Mas depois tem as eleições. E é na hora de votar que a gente tem que tomar o nosso maior cuidado, né? É ali que a gente pode realmente dar o Google, pesquisar para ver quem é o cara, de onde que ele vem, o que ele fez, o que ele faz, quais são os processos que ele carrega, enfim. E votar corretamente. Porque esse final de mandato é um final de mandato perdido. O Brasil começa de novo em 1º de janeiro de 2019.